Muito bom dia. Vamos para mais um devocional em família. E hoje, o tema da nossa reflexão será a nossa missão, que vai além da visão. O texto bíblico para a nossa reflexão de hoje, ele se encontra lá em Mateus, no capítulo 28. Nós vamos ler os versículos 19 e 20. São dois versículos muito conhecidos da Igreja do Senhor. Vamos ler esses versículos? Diz assim a palavra de Deus: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Frequentemente, a gente se faz perguntas do tipo: o que eu devo fazer numa situação específica que eu estou vivendo? Ou qual é a opinião, a posição que eu devo tomar numa circunstância A ou numa circunstância B? A forma como a gente responde a essas perguntas está intimamente ligada com a como nós conduzimos ou direcionamos a nossa vida. Está ligado também ao contexto prático do nosso dia a dia, de como nós vivemos a nossa rotina, de como nós enxergamos a nossa rotina. E também, obviamente, a cultura na qual nós fomos criados, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós vivenciamos e experimentamos. Tudo isso contribui para a forma como nós vamos nos relacionar com os outros, vamos encarar as situações em que vivemos, vamos interpretar as circunstâncias da vida. Isso não é um privilégio só nosso, meu ou seu. Mas se a gente observar na vida de Jesus com os discípulos, a gente vai ver que em várias circunstâncias o Senhor Jesus está calibrando a perspectiva, a forma de interpretar as coisas que os discípulos estão tendo em determinados momentos, em determinadas circunstâncias. E a título de exemplo, eu queria pegar uma dessas ocasiões e pego uma que está alinhada com o nosso texto da reflexão do devocional, esse é o motivo, para que a gente possa avaliar o que aconteceu nesse episódio. Ele está lá em Atos, no capítulo 1, dos versículos 3 a 7. Eu queria ler esse texto com você rapidamente. Diz assim a palavra de Deus: Depois de seu sofrimento, Jesus apareceu a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Esse episódio é um episódio bem interessante, não é verdade? Lucas narra que Jesus ficou com os seus discípulos num período de aproximadamente 40 dias com eles, ensinando-os, dando a eles uma espécie de intensivão, super aulão a respeito das coisas do reino, daquilo que deveria de fato acontecer e aconteceram com Jesus como Messias e aquilo que estava por vir. Então, quando Jesus está indo, ou sinalizando que está indo para a sua glorificação, os discípulos então estão ali junto com ele, reunidos, e Jesus então
dá a eles essa recomendação, essa ordem extremamente relevante para aquele momento. Olha, vocês fiquem aqui em Jerusalém, porque sobre vocês descerá o Espírito Santo. Vocês serão batizados com o Espírito Santo. E aí então, no meio desse ensino de Jesus, os discípulos, entendendo a sinalização de Jesus de que ele está partindo, eles então fazem uma pergunta para ele, que não tem a ver com aquilo que Jesus está ensinando, mas muito mais com aquilo que Jesus está sinalizando que vai fazer. Então eles perguntam para Jesus assim: o Senhor, vai ser agora, nesse tempo, que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? É muito interessante porque eles estão vendo que Jesus está sinalizando que vai, que o Espírito Santo voltará, mas eles não estão dando importância àquilo que Jesus está dizendo. Eles estão entendendo que Jesus está indo e ainda tem coisas para se cumprirem do ponto de vista geopolítico que eles estão vivendo como nação, que eles aprenderam na sua vida cultural como Israel, na sua vida religiosa da onde eles saíram, que o Messias iria cumprir essas coisas. É muito interessante como que essas coisas, elas nos orientam em como fazemos perguntas e em como respondemos a questões da nossa vida, assim como esses discípulos. Naquele momento, para eles, o fato de Jesus estar falando a respeito do Espírito Santo não estava tendo tanta relevância. Então, Jesus dá a resposta a eles. E eu acho muito interessante a resposta de Jesus. Porque Jesus não vai dizer simplesmente assim: esse assunto é irrelevante, ele não tem nenhum ah, senso prático, portanto não cabe. Não. E também não vai falar com eles assim: olha, gastem a energia de vocês com relação a isso. Porque, de fato, geopoliticamente vocês precisam estar entendendo, eu tenho ainda muito a ensinar para vocês a respeito disso. Não. Jesus, ele simplesmente calibra novamente com eles o foco. Jesus dá a eles aquilo que é prioridade para que eles entendam, dentro do seu contexto de vida, o que de fato é relevante e prioritário para que eles possam viver. Então Jesus vai dizer assim: não compete a vocês saber quando que as coisas vão acontecer ou os tempos que Deus determinou na sua soberania. Deixe que Deus resolva aquilo que é papel dele. Agora, vocês, meus queridos, vocês receberão poder de Deus ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E esse poder lhes capacitará a serem minhas testemunhas aqui em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. Olha o que Jesus faz. Jesus volta o foco para o seu ensinamento aos seus discípulos. Isso faz toda a diferença. Os discípulos então começam a perceber aquilo que de fato é prioritário para a vida deles, para que eles possam viver. E com base nisso, esses queridos irmãos e primeiros discípulos de Jesus ali participam desse evento inaugural da igreja, desse evento que é marco na história da igreja, a descida do Espírito Santo e a habitação que o Espírito Santo faz na vida daquele que crê em Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. E eu creio que o Senhor continua a fazer a mesma coisa na vida dos seus discípulos, daqueles que creem nele como seu Senhor e Salvador. O Senhor continua, por vezes, voltando o foco nosso, recalibrando a nossa visão para que estejamos alinhados ao seu propósito maior. Muitas são as circunstâncias que às vezes nós acabamos reagindo ou interpretando de maneira um pouco descalibrada em relação à vontade e o propósito de Deus. É muito importante, meus irmãos, termos em mente aquilo que o Senhor deixou aos seus discípulos em Mateus 28. Nós temos uma agenda a cumprir, uma agenda que não é nossa, é do Senhor. Nós temos uma prioridade para a nossa vida. Nós temos uma missão, que é uma missão que deve permear todas as áreas da nossa vida. Então, por que nós, por exemplo, amamos a família, defendemos o casamento? Não porque somos reacionários a uma nova sociedade moderna que banaliza o casamento ou que não vê importância ao casamento. Não é porque nós somos conservadores e guardiões dos bons costumes e das tradições. Não é por isso.
Nós fazemos isso, amamos a família e defendemos o casamento porque são princípios da vontade de Deus para o homem. Ele instituiu o casamento e ele mesmo disse que o homem deve unir a sua mulher e os dois tornarem-se uma só carne. Viver esse uma só carne quando nos casamos é uma maneira de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Viver de fato um casamento que glorifica a Deus, essa é a nossa missão, faz parte da nossa missão de sermos testemunhas e de fazermos discípulos do Senhor. Assim como também quando nós criamos os nossos filhos. Não queremos apenas ter filhos bem criados, de bom comportamento ou que não causem problema à sociedade. Não é esse o nosso foco maior. A nossa prioridade da nossa missão é estarmos com Deus como privilégio de sermos companheiros de Deus, cooperadores na missão de Deus, na vida dos nossos filhos, fazendo com que eles também aprendam a glorificar a Deus com a sua própria vida. Por isso os ensinamos na disciplina do Senhor e fazemos com que eles aprendam a respeito do Senhor, para que eles também possam amar ao Senhor, responder positivamente ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo e glorifiquem a Deus com a sua vida. Esse é o nosso objetivo maior, a nossa missão principal, que na vida dos nossos filhos está alinhada com essa missão de fazermos discípulos, ensinando-os a guardar aquilo que o Senhor nos ordenou. E não só na vida da nossa família, com a criação dos filhos, mas também na vida da igreja. Porque estamos irmanados num ajuntamento como igreja do Senhor, como corpo local. Não é simplesmente porque não temos nada melhor para fazer ou um grupo melhor para nos juntarmos. Não é simplesmente porque é bom criarmos ou termos esse ambiente para estarmos desenvolvendo um bom relacionamento na vida. Não, nós fomos chamados pelo Senhor para sermos de fato corpo de Cristo e devemos pagar o preço de sermos esse corpo, proclamando as virtudes desse Senhor nosso, aquilo que Ele nos faz e aquilo que Ele nos permite viver, para que o mundo veja que somos de fato essa nova família de Deus, que Deus dá a condição ao homem de pertencer à família de Deus. Proclamamos isso quando estamos vivendo uma vida de igreja. E não só isso, isso vai além, vai ao campo também da nossa profissão, do nosso trabalho. Por que trabalhamos? Porque temos uma carreira a desempenhar. Não porque queremos ganhar dinheiro e simplesmente mostrar aos outros que somos bem-sucedidos do ponto de vista desse mundo. Não faz o menor sentido isso na vida do cristão, daquele que é discípulo de Jesus. Mas o foco correto é que nós também, com o nosso trabalho, glorificamos a Deus. Porque Deus é quem instituiu o trabalho. Portanto, o trabalho é, para nós que temos essa missão de glorificar a Deus, um meio de nós glorificarmos a Ele e edificarmos aos outros, de mostrarmos também o amor de Deus por meio da nossa profissão. Portanto, às vezes precisamos realmente desse novo calibrar do Senhor na nossa vida, na nossa perspectiva de viver. Isso transcende até mesmo a forma como nós encaramos aqueles que nos odeiam ou que nos perseguem. Nós temos uma missão a desenvolver diante do Senhor, até mesmo para com esses. Nós precisamos entender que o Senhor nos deu essa missão de vida para que nós possamos cumpri-la e desempenhá-la com tudo o que somos, com tudo o que temos. Assim, nós vamos poder mostrar ao mundo uma forma diferente de encarar a vida, de enxergar as coisas nesse mundo. Portanto, terminando essa reflexão em Mateus 28, 19 e 20, onde o Senhor nos conclama a que façamos discípulos de todas as nações, eu queria lançar esse desafio para você. Que você avaliasse como você tem se posicionado, refletido, vivido e interpretado as circunstâncias da vida. Será que a missão da qual o Senhor nos incumbiu, ela é que tem orientado as nossas decisões e a maneira como encaramos os cenários que nos são apresentados na vida? Meu desejo sincero é que nós sejamos encontrados fiéis pelo Senhor nesses tempos que temos vivido de tanta aflição, de dificuldade, de fato em que as pessoas estão sem esperança,
em que ah, o mundo está atônito, que nós possamos ser encontrados fiéis ao Senhor, amorosos ao Senhor e ao nosso semelhante, ao ponto de compartilharmos de fato o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, auxiliar e ah, ensinar, orientar o nosso semelhante em como viver novidade de vida sempre com o Senhor Jesus, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Porque essa é a nossa prioridade, essa é a agenda do Senhor para nós, essa é a nossa missão. Que nós, de fato, façamos discípulos do Senhor Jesus, ensinando-os a obedecer a tudo aquilo que o Senhor nos ordenou. E nós temos conosco algo muito especial, que é o final desse versículo 20, que o Senhor faz uma promessa para nós, que Ele estará conosco no cumprimento dessa missão, até a consumação dos tempos. E por que até a consumação dos tempos? Claramente, essa missão que o Senhor está dando no versículo 19, ela tem um tempo a ser cumprida. E é um tempo determinado por Deus. E enquanto esse tempo vigora, o Senhor está conosco no cumprimento dessa missão. Portanto, meu querido irmão, que essa missão de fato calibre a nossa visão e o nosso foco a respeito da vida, a respeito daquilo que é a vontade e a proposta de Deus em amor e graça para a vida humana. Deus o abençoe.